Durante o curso, eu vou deixar uma telinha aqui do lado, que são os slides, que normalmente eu apresento para os alunos. Então, tal qual minha aula eu dou aqui em Santa Catarina, você vai acompanhar aqui com os meus slides. E depois eu deixo os slides disponíveis para quem quiser estudar um pouco mais, lembrar do que eu passei. Tá? Então fique tranquilo que os slides vão estar disponíveis. Ok? Primeiro, os meus contatos. Então, se você precisar de alguma informação a mais, algum contato a mais, aqui estão todos os meus contatos, o meu site, o meu e-mail, o meu canal no YouTube e o meu Twitter. Tranquilo? Um pedacinho da minha formação, muito do que você quiser ver a mais da minha formação, alguma entrevista, algum prêmio, tem lá no meu LinkedIn, lá no meu site tem todas as minhas redes sociais. Ainda tem lá Pinterest, Flickr e por aí vai. Ok? Eu começo colocando essa palavra discurso para os meus alunos porque eu não quero usar o termo oratório. Porque oratória é falar bem. E aqui, nesse curso, eu não quero só treinar alguém para falar bem. Eu quero preparar alguém para, além de falar bem, saber debater bem, saber organizar boas ideias, para ter didática, para ter poder de debate. E discurso significa correr por fora, que metaforicamente no latim significava abordar um assunto por vários aspectos. Ou seja, você ter várias visões de um assunto. Então a ideia é que você, dentro de uma seara, dentro do ambiente, você consiga interpretar várias visões, você consegue adquirir opiniões e consegue rebatê-las de forma adequada. Saber se posicionar diante do debate. Isso é fundamental para quem quer ser um grande vendedor, por exemplo. Ok? Mas, vamos lá. Como eu disse para vocês, eu tenho aqui o emissor, a mensagem e o receptor. Já falei como é que eu vou trabalhar cada um deles. Então agora vamos começar mergulhando no emissor. Dentro da parte do emissor, eu também divido em 3 pontos. Técnica, linguagem e áurea. Na parte de técnica, eu vou ensinar algumas habilidades que você pode treinar para se tornar um grande comunicador. Não que você não pode aprender todas que eu vou falar durante todo esse curso, mas uma parte mais de habilidade mesmo, mais impessoal. Na parte de linguagem, eu vou mostrar para vocês como você consegue falar bem. Como você consegue articular palavras, organizar a sua mensagem. Lógico, lá na parte de mensagem nós vamos trabalhar um pouco mais essa história de mensagem, mas como é que você organiza no momento da fala. E depois, o aspecto que eu considero mais relevante, isso também não tem muito nos outros cursos de oratório, que é trabalhar a áurea. O que é a áurea? Alma? Nós vamos falar de religião aqui? Não. Eu considero que um dos elementos mais importantes de um grande comunicador, de um grande líder, é a sua áurea. Ou seja, é o quão as pessoas o considerarão importante. A mensagem que você transmite para o seu público. De segurança, enfim, vamos trabalhar. Porque não adianta nada você dominar todas as habilidades que eu falar durante o curso e chegar em cima de um palco, abaixar a cabeça, encolher os ombros, porque isso não vai funcionar. Ninguém vai querer ouvir tua mensagem. Então, vou trabalhar esses 3 pontos. E esse ponto de áurea, eu acho um dos pontos fundamentais, não só para o grande líder, mas uma grande dificuldade que pelo menos eu tinha que trabalhar muito. Então, começando por áurea. Então, para mim, esse elemento é toda aquela radiação que você manda para o teu público, toda aquela mensagem que o teu corpo, que a tua segurança, que a tua alma está mandando para o público. Se você não transmitir segurança na sua fala, as pessoas não vão querer te ouvir. Não adianta você ter os melhores argumentos, não adianta você ter os melhores dispositivos eletrônicos, como apresentação, não adianta qualquer argumento se você não transmitir segurança. Então vamos trabalhar um pouquinho esse elemento. Dentro da áurea existe um elemento extremamente importante que para mim é a premissa para você ser um grande discursista, para você ser um grande comunicador. Não adianta nada que eu vou passar aqui para vocês se vocês não entenderem que vocês são o responsável. Que vocês são os responsáveis por tudo que você manda. Porque às vezes eu vejo alguns palestrantes ou professores colocando da seguinte forma: os alunos que são ruins,
aquela palestra foi ruim porque o público era ruim. Não existe isso. Você tem que aprender a ser honesto com os seus resultados, avaliar quando você erra, por mais duro que possa parecer, e melhorar. Ver onde você errou e, a partir desse momento, identificar os problemas e trabalhar esses problemas. Solucioná-los. Eu vejo muito dentro de empresas, supervisores e gerentes, assumindo esses cargos e depois demitidos poucos meses depois, alegando, não, a equipe que era ruim, ninguém fazia o que eu mandava, eu não tinha autonomia. Não, você é o responsável. Se você falhou nessa função, você não conseguiu aglutinar os seus liderados, você não conseguiu liderar. Se a sua equipe que você comanda, a partir do momento que você tem a liberdade de mandar embora, de treinar, de fazer tudo o que você possa fazer, não te respeita, ou você perde a liderança sobre ela, a responsabilidade é sua. Então, dentro de Áurea, o primeiro elemento para você ter uma boa Áurea, ou seja, para você conseguir transmitir a sua liderança, é a autorreflexão. Se você não tiver uma autorreflexão afiadíssima, você nunca será um grande comunicador. Por quê? Porque você não vai conseguir avaliar os seus próprios erros. E se você não avalia os seus próprios erros, não existe evolução. Eu vejo dentro das empresas, ou funcionário subindo, ou você sendo contratada por um cargo de chefia, um supervisor, um gerente, e dali 2, 3 meses depois é mandado embora. E esse novo gerente, esse novo líder, culpa a equipe. Ah, eu fui mandado embora porque a minha equipe não quis me ouvir. Eu fui mandado embora porque Ciclano e Beltrano falharam comigo. Bem, isso não é um papel de um líder. O verdadeiro líder assume a responsabilidade. Se eu fui mandado embora daquela função, é porque eu não soube liderar. Se eu tenho autonomia como gerente para mandar embora, para treinar a equipe, enfim, eu não dou resultados, é porque eu falhei. Eu acho horrível quando você vai fazer uma consultoria numa empresa, vai fazer um trabalho de auditoria numa empresa, você questiona o gerente fala assim, não, mas a culpa é de Ciclano, que é subalterno a ele. Isso é errado. O verdadeiro líder não. Fala, se Ciclano errou, a culpa é minha. Quando você está discursando em público, se você não anotar, ou mesmo filmar, trabalhar os seus erros da sua fala, dentro do seu discurso, dentro da sua palestra, a sua palestra nunca vai ser boa. É seu dever olhar onde o momento que o público se sente entediado e melhorar aquele momento. Eu vou ensinar técnicas para evitar isso, mas não é suficiente se você não tiver autorreflexão. Identificar os seus acertos e erros. Refletir sobre, anotar, trabalhar esses erros. Então, o primeiro passo para um grande comunicador é identificar e aprender com os seus erros. Eu coloquei essa frase do Sun Tzu que eu acho fenomenal. Se as ordens não são claras e diretas, se as ordens não são completamente entendidas, então a culpa é do general. Então a culpa é sua. Então é seu dever refletir e aprender. E acima de tudo, ler, ler, ler. Você só vai aprender com seus erros, correto? O Warren Buffett diz o seguinte: eu posso aprender com os erros dos outros, ao invés de cometê-los. Ele é um grande leitor da história de grandes investidores, de grandes empresários. Porque ele diz, bom, eu erro menos. Mas por que eu erro menos? Porque eu aprendi com os erros dos outros. Eu leio os erros dos outros, incorporo e trabalho. Então é seu dever ser um grande leitor. Outra coisa, quanto mais você lê, mais segurança você tem na língua. Outra coisa, mais uma. Se você lê muito, você tem argumentos. Você aprende a articular melhor. Então, se a pessoa te jogar um argumento e você domina o assunto e você lê sobre o assunto, mesmo que não seja diretamente ligado à sua seara, você consegue discursar, você não fica perdido, você não transmite insegurança.
Então, seu dever é sempre ler, é sempre se informar. Então, para você ser grande articulista, para ser um grande orador, você precisa ter autorreflexão, entender os seus erros e acertos, ler, ler, ler e, por fim, identificar que você é responsável por sua mensagem. Ou seja, se você transmite uma mensagem para um liderado, por exemplo, e ele comete o erro, é porque você não transmitiu a mensagem da forma adequada. Ou, ainda, você não se certificou que ele entendeu. Então, muitas vezes, quando eu exerço o cargo de liderança, eu pergunto para o meu subordinado, você entendeu? E se eu vejo insegurança, eu peço, repita. Se ele não conseguir repetir da forma adequada, eu transmito a mensagem de novo ou faço por escrito, para que ele compreenda perfeitamente a mensagem. Trabalhei muito com desenvolvimento de produto. E eu sou o tipo de pessoa que não só projeto lá no AutoCAD Inventor e mando para a indústria. Não é assim que funciona comigo. Eu projeto e vou para a indústria conversar com o seu João, que é o soldador, identificar os erros, se tiver erros, mudar meu projeto, ou ainda ensiná-lo, não a soldar, porque não é a minha área, mas mostrar como é que é a montagem da peça que eu projetei. Então, esse é o seu dever. Comunicar bem e certificar que as pessoas para quem você transmitiu a mensagem guardem alguma coisa ou tenho certeza que assimilou tudo que você passou. Ok? Então, esse é o primeiro passo para você se tornar um grande comunicador. Continuando. Julian Catori, numa palestra no TED Talks, diz que você tem que ter RAIL para se tornar um grande comunicador. O que é? Honestidade, autenticidade, integridade e amor. Eu lembro que ele deu uma palestra para ser Sociedade Eticamente Responsável, em parceria com a Receita Federal, sobre a importância de se pagar impostos. Foi uma palestra muito interessante, um público bem grande em Cianorte, e depois desse evento eles me chamaram para dar mais uma palestra. E eu lembro que neguei. Naquele momento eu acreditava na importância de se pagar impostos. Depois, eu parei de acreditar. Não que não seja importante, mas eu não consigo mais vender aquilo. Um governo tão corrupto quanto o nosso, tão mal gerido, eu não consigo mais chegar na frente das pessoas e pedir que as pessoas paguem impostos. Não consigo ter argumentos para isso. Logo, se eu não consigo vender isso, meu público não vai comprar. E eu trago isso como uma máxima para você se tornar um grande comunicador. Se você não acredita no que você vende, o seu público não compra. Você pode até enrolar poucas pessoas, mas um grande público, as pessoas sentem que você está mentindo. Elas sentem que você não tem confiança, que você não acredita naquilo. E isso é horrível, assistir uma palestra, um discurso de alguém que não acredita no que vende. E aí, se você não acredita, você não tem autenticidade. E aqui é uma veia exposta que eu pego muita gente. Não adianta você adquirir milhares de livros, aprender dezenas de técnicas para se tornar um grande comunicador se você não tem autenticidade. Você vai parecer um robô em palco. Porque eu vejo muitos professores ou palestrantes que pegam aqueles livros de palestra, olha, você tem que caminhar para a esquerda para se identificar algo negativo. Você tem que caminhar para a direita para falar algo positivo. Você nunca deve virar de costas. Você não deve fazer isso ou aquilo. Esqueça. Você tem que ter uma piada. Se você não é bom de piada, não conte piadas em palco. Que sua palestra pode ser interessante. Você pode ser um Cortella que não tem tantas piadas. Mas as pessoas vão comprar, porque as pessoas prestam atenção em você. Eu já vi grandes palestras sem nenhuma brincadeira. Então você tem que ser autêntico com você mesmo. Não queira subir no palco e criar um personagem. Não vai funcionar. Seja autêntico. Se você gosta de roupa simples, vá de roupa simples. Se você se sente confortável de tal forma, isso vai atacar um elemento que eu vou trabalhar mais para frente, que é o seu habitat. Se sinta à vontade. Não queira ser o que você não é. Seja autêntico. Seja íntegro nas suas palestras. De novo, não minta. Ame a sua verdade. Isso ele vai falar muito na parte de autenticidade.
ame o que você quer comunicar. Se você não ama aquilo que você comunica, principalmente com um público grande, não vai funcionar. E aí é o último de todo. E o último de tudo, tenha amor. As pessoas sentem quando você tem amor por aquilo. Você fala de forma eufórica, você ama aquilo. Então, se você não tem amor, não suba no palco. Porque amar é querer bem. Então, primeiro, você tem que amar o seu público, querer bem o seu público e amar o seu assunto. Se você não conseguir amarrar isso, se você não acredita, se você não tem autenticidade, se você não tem integridade, se você não tem amor, as pessoas vão sentir. Então, respeite o seu público, ame o que você quer falar, e se você quer começar com palestras, com eventos, procure assuntos que você ame de verdade. E seja honesto. Não crie histórias. Até porque a mentira tem perna curta e logo as pessoas percebem que você está falhando. Nem preciso citar o caso da Bel Peixe aqui. Tranquilo? Outro elemento importante na áurea, e esse é fundamental, é a teoria dos 4 minutos. O que é isso? Segundo alguns estudos de linguagem corporal, qualquer pessoa forma eternamente a sua opinião sobre você nos primeiros 4 minutos. Peraí, como assim? Toda vez que você conhece alguém novo, toda a opinião que essa pessoa terá de você para o resto da vida, a maioria está conectada com aqueles primeiros 4 minutos que vocês tiveram. Então, se você vai discursar, vai falar com um público que você não conhece, necessariamente, nos primeiros 4 minutos, você tem que planejar para que esses 4 minutos sejam inesquecíveis. Ah, então eu tenho que colocar uma piada? Não. Se você não é dado a piada, aqueles primeiros 4 minutos, fale com decisão, chegue falando sério, manda uma mensagem importante que as pessoas não vão esquecer. Porque aqueles 4 minutos serão determinantes para julgar tudo o que aquelas pessoas pensam sobre você. Então, tudo o que você for fazer, lembre disso. Esses primeiros 4 minutos são fundamentais para perceber quem você é. Se naqueles primeiros 4 minutos você chegar encurvado para frente, tímido, gaguejando, travado, acabou a sua argumentação, acabou tudo que você tem para falar. Porque o resto do tempo eles vão te considerar uma pessoa frágil. Então, os primeiros 4 minutos são importantíssimos. Se você errar nesses primeiros 4 minutos também, é com convicção. Porque se você demonstrar fraqueza, as pessoas vão te ver como fraco. Não importa errar. Desculpa. Bola para frente. Mostra que você é uma pessoa além disso se você errar. Mas concentre-se nesses primeiros 4 minutos. Esses 4 minutos são inexoravelmente os momentos mais importantes. Veja no seu convívio, quando você faz novas amizades, quando você vai para um bar, quando você conhece novas pessoas, como essas pessoas te tratam. Aquelas que te conheceram no momento ruim e aquelas que te conheceram no momento bom. E veja como é que é o relacionamento dessas pessoas no futuro. Sempre pautado naqueles primeiros 4 minutos. Então, quer organizar alguma coisa, quer fazer um evento bacana, quer fazer algo interessante, não esqueça desse primeiro contato. É como dizem, amor à primeira vista. Então, cuide muito desses primeiros 4 minutos.